Fala galera, mais um dia, mais um vídeo aqui no canal. E aí, como é que vocês estão? Bom, aqui no canal eu gosto de trazer coisas sobre Bitcoin, de explicar sobre o Bitcoin, né, os impactos dele na sociedade e tal, e também tentar explicar de uma forma mais lúdica o que para o pessoal entender, sabe? Para quem está começando, para quem ouviu falar, dar a devida importância para o negócio que ainda está numa fase inicial, se você pensar em termos de dinheiro, de história da humanidade. Aí a gente tem uns 15 anos aí de Bitcoin, e acho que 16, né, agora, e tem esse artigo muito legal que chama A Fabulosa Ilha Bitcoin, foi escrito pelo Felipe Micaroni, e ela é uma explicação mais lúdica, assim, que eu achei muito legal para realmente visualizar o que seria o Bitcoin, né? Por quê? Porque o Bitcoin, ele não foi alguém, alguma instituição ou algum país, ou algum tipo de organização que foi lá e criou o Bitcoin para as pessoas usarem, mas elas têm aquele controle ali e elas regem aquela regra do Bitcoin. Não, o Bitcoin é uma coisa que foi criada e foi solta, distribuída, e todo mundo que se apossa daquilo ali vira dono. E para ilustrar isso, ele fez uma comparação com o Bitcoin sendo tipo uma ilha. Por isso que chama a Fabulosa Ilha Bitcoin. E como se fosse uma ilha mágica, assim, que fosse diferente, que as terras fossem inexploradas ainda, mas de muita qualidade. E aí nesse artigo ele fala sobre isso, explicando o que é essa ilha, faz essa comparação. Sou proprietário de terras nessa ilha, e vai fazendo essa comparação com o tanto de Bitcoin disponível que a gente já tem, que a gente vai ter. É de 2015 esse artigo, então já tem, né, 10 anos aí desse artigo, mas é legal mesmo assim você ver. Tipo assim, você pode ignorar os números ou atualizar os números, mas a forma como ele explica o Bitcoin como sendo uma ilha fica bem criativo de visualizar o que seria o Bitcoin. Então, tipo assim, tá, mas é uma terra. Onde fica onde fica essa ilha, né? E aí ele coloca uma foto aqui do mapa mundi, assim, com os nodes marcando em cada país, mas é exatamente isso que é interessante de se imaginar, né? É como se a gente fizesse um, um outro plano, que a gente tivesse num plano extramaterial, digamos assim, que é o plano do digital, sabe? Tipo, que eu gosto de imaginar dessa maneira, acho que é legal da gente tentar entender. É como se fosse realmente uma ilha mágica, assim, meio que invisível, mas você é capaz de morar nela, mesmo ela estando em outro plano. Ela está nesse plano do digital. E todos os pedacinhos, que são os nós, né, os nodes, que são como se fossem essas terras, né, dessa ilha, que compunham essa ilha. Imagina mesmo uma ilha, e você ir explorando ela, uma ilha desconhecida, você vai explorando ela, arrancando os matos lá e descobrindo novas terras. É tipo isso que os mineradores fazem, sabe? Ficam onde gera mais Bitcoin, então é representado aqui como sendo novas terras descobertas, né? Então, mas apesar de tudo, a gente tem um mapa já dessa ilha, que a gente sabe o tamanho total dela. A gente só tem que acabar de explorar ali para que todas essas terras sejam conhecidas, né? E sejam, digamos assim, tornem esses lotes, tornem essas regiões lotes habitáveis, onde você consegue viver ali e construir sua casa, né, nesses lotes, né? E é isso, eu queria trazer essa ideia inicial dessa ilha, e tem alguns pontos aqui que a gente pode conversar sobre também, que é a questão de segurança. Quem que faz a segurança dessa ilha, como que funciona, como que eu vou saber quem é o dono? E ele vai fazendo esses paralelos todos
do tipo assim, não dá para você saber o dono certinho, porque não é o dono ali que ele põe a cara, ele põe uma chave, ele tem um código. Aí se ele quiser, ele pode associar aquela chave ali ao rosto dele, à pessoa dele, mas não é necessário fazer. E a ilha é segura, e aí ele vai pontuando, ele vai pincelando ali todos esses pontos que a gente discute aqui sobre a segurança do Bitcoin, sobre as propriedades que o Bitcoin tem, só que de forma mais física, como se ele desse uma não é nem de forma física, né? Porque acaba que o digital é o físico também, mas é como se fosse mais palpável, sabe? Quando se fala em terras, quando se fala em lotes e tudo mais, fica mais interessante, fica mais fácil de visualizar e da gente entender do que se trata. E é legal que ele já tinha essa visão em 2015, onde essas terras do Bitcoin valia muito menos, né? E aí ele faz comparações com outras terras aqui, a terra do ouro, a terra do real, a terra da doleta, sabe? Que ele está fazendo essa comparação. E o que ele quer dizer aqui é justamente que as pessoas podem se mudar para essa ilha, podem construir sua vida lá e morar nessa ilha. E nesse sentido, o que ele está querendo dizer é que você pode mudar da onde você mora e viver na ilha Bitcoin, como se fosse um país separado, porque na verdade o que define o que define o país ali, né, a demarcação de terra no mapa e um estado controlador, isso é o que define. Se você pegar a terra crua, assim, o planeta e ver, tipo assim, não vai ter linha tracejada ali. Aquilo ali isso é uma coisa artificial, feita pelo homem, né? Claro que muitas delimitações de país e tal tem um rio separando e tal, mas não é isso que eu tô falando. O que eu tô querendo dizer é que as terras de países nada mais são definidas do que elas são definidas pela geopolítica, né? Pela geografia política ali. Então, alguns países incorporam outras terras, uns países perdem terras, uns países acabam e vira de outro nome, outro tipo de governança. Isso vai mudando. Pra gente isso é esquisito, né? Parece que sempre sempre vai ser assim do jeito que a gente abre o mapa mundi lá, mas não é. E muda até com certa frequência, é até meio esquisito você imaginar que algum tempo atrás, por exemplo, o Acre não era do Brasil, sabe? Esse tipo de coisa. Então, o que ele fala é justamente isso, cara, já que os países são criados assim de forma artificial, né? O próprio John Lennon lá na música dele falava, na Imagine, né? Imagine não haver países, né? Essa delimitação. Mas enfim, tô devagando. O que você pode fazer? Qual que é a sugestão? Quando você muda para essa ilha, não parece ser uma coisa assim meio feita de forma artificial, só que a própria delimitação de países na Terra assim é artificial também. Então você pode mudar de país se você quiser, você pode comprar a sua terrinha lá nessa ilha e viver sobre as regras dessa ilha e não mais viver sobre as regras do país real, do país doleta, que ele fala aqui no artigo do país ouro, né? Então o protocolo traz isso também, ele traz essa forma, essa nova forma de liberdade e de se viver. Então, tipo assim, eu recomendo o artigo, quem quiser ler, eu vou deixar o link para o artigo aqui na descrição do vídeo, e é muito legal para, mesmo se você já entende Bitcoin, você vai ler ali, vai dar uma pincelada legal, vai dar uma robustez no seu entendimento. Se você não entende nada, é muito bom também que vai te dar essa visão
do que a gente está falando quando a gente fala de Bitcoin, e não a moedinha mágica que sobe de preço, sabe? Para você entender de forma mais profunda, só que de uma forma didática, mais fácil de visualizar. Bom, é isso então, galera. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Deixa o like, se inscreve no canal se não é inscrito. E eu vejo vocês amanhã. Amanhã é sábado, né? Vejo vocês semana que vem com o próximo vídeo. E tchau, valeu, fui!